Então, gente, hoje a gente vai discutir o texto da Francesca Coppa, Writing Bodies in Space, Media Fanfiction as Theatrical Performance. Então, bom, Francesca Coppa, ela é uma estrela entre nós aqui do Netflix, a gente adora os textos dela, no geral, né? Então, assim, foi uma ótima leitura, mais uma vez. Esse texto, ele faz parte de uma compilação de estudos que é dado como os textos principais no estudo de fanfiction, que é o Fanfiction Readers, alguma coisa, que eu sempre esqueço o título, enfim. Então eles vão conhecer bem essa obra. Bom, enfim. Assim, para quem chegou agora, pegou o texto, provavelmente talvez tenha ficado um pouco confuso, porque era necessário ter um pouco de uma leitura um pouco anterior para entender do que ela estava exatamente falando, tá? Mas se surgir dúvidas, vocês perguntam que a gente, que já está um pouco mais acostumado, a gente responde, tá bom? Então vamos lá. Impressões, vamos lá. Vai, Joana, porque eu sei o que você vai falar e a gente tem que começar contigo. Porque você não estava no último. Não, assim, é aquele negócio, né? A Francesca, ela fala coisas que a gente, caramba, é verdade. Coisas que a gente já sentia, ela bota em palavras, a gente só fica "É isso aí." Eu queria perguntar, esse texto é de 2014 mesmo? Cara, não, ele é de 2006. Ah, então é isso. Então é isso. Porque eu vi lá, tipo, 2014, eu É fiquei. porque é Ela não aquela fala de nada coletânea. depois. É É. a coletânea da Uhum. Buzz com a Helixon, que elas Eu vou uniram. anotar aqui. Mas ele é de É, 2006. Inclusive, esse texto saiu basicamente no mesmo tempo da Derecho. Tanto eu acho que eu cheguei a comentar hum, isso no grupo. Que os dois textos saíram no mesmo ano, por isso que eles não se. É, não se eles fala. não se mencionam, porque uma coisa É. grudava na outra e tu ficava, mas por quê? Aí eu fui ver a data e falei, é isso. Enfim. É. Hum, Bom, a introdução eu achei muito boa, né? Ela falando. Peraí. Não, eu vou logo pro que eu tava pensando antes. O momento que ela fala do George Lucas e do Chris Carter, eu ri. Mas eu ri. Eu falei, é isso aí. Né? Ela fala dessa questão de criar um universo, né? Criar arte e coisas dramáticas para lucro e por, né, como eles chamam de by committee, que eu imagino, tipo, eu acho que eu não li exatamente o que isso significa, mas se eu não me engano é quando você tem que fazer algo com muita gente envolvida, né? Tipo, quando tem produtor executivo, CEO da produtora e tal, então é by committee, né? Eu acho que é nesse sentido, de que tudo tem que ser aprovado, tem que, mas você está escolhendo isso porque, né, os nossos grupos de demográficos aprovam, aquela coisa toda. E essa coisa de, ah, uau, olha isso, o cara não tá sabendo escrever a narrativa. E aí você acha isso engraçado e depois você fica com raiva, né? Que nem George Lucas e Chris Carter. uhum. Pode, Laís, pode falar, Laís. Não, cara, eu gostei muito desse texto. Inclusive, eu fiquei lendo falando assim, realmente, essa pessoa aqui, ela não é de 2014 porque ela tem muita informação de origem, sabe? De tipo, do início dos anos 2000, quando começou a fazer o boom da fanfiction na internet. Aí eu fiquei tipo, cara, não é desse negócio. Mas o que eu percebi? Vocês, não sei se vocês provavelmente não devem ter visto, acompanhar o grupo da Conversa Fiada, né? Porque a gente tá sempre falando muita coisa, tá difícil de acompanhar. Mas vocês já pararam para pensar, para perceber que esse artigo, ele é basicamente resumido naquele meme que mandaram do coelhinho falando try again, but good. A Joana falou isso. Eu falei exatamente isso Try quando já again, tinha but good. algumas horas É atrás. exatamente isso. Tipo, eles falando assim, não é sobre você poder escrever. É sobre você poder dar o seu pitaco e dizer que tá. É tipo guerreiras do K-pop, gente, desculpa. Mas
não entra na minha cabeça que eles não aproveitaram aquele trisal, não entra na minha cabeça que eles não deixaram canônico que elas adotaram aqueles gatos, aquelas entidades coreanas, sabe? É a mesma coisa, tipo, os fãs olham aquela hora e falam assim, é muito bom, mas você errou aqui porque eu duvido que o Luke Skywalker aqui não tenha tido uma relação afetiva com alguém aqui nesse negócio, sabe? É basicamente isso. É. Pegando esse gancho que a gente tá mencionando do Try Again, eu acho que o que é a Eu centralidade acho do que texto. eu acho que a gente podia pelo menos explicar o meme, né? A Ai, piada. é. Eu tenho a imagem salva, mas daí. Não Depois sei. bota no grupo pro pessoal ver. Eu vou Mas a dar gente um pode copiar e explicar colar de ela novo. também. Basicamente é um tweet de uma pessoa falando: eu estava frustrada escrevendo uma cena de sexo na fanfic, e aí eu desenhei isso. E aí são os dois personagens, um em cima do outro, e é um coelhinho com. E aí do lado tem um coelhinho com um boné de diretor, um megafone falando: ok, agora repete, mas bom. Eu vou mandar só um memezinho, porque eu não tô encontrando as outras coisas. É muito bom esse meme. Bom, o que acontece? Como a gente tá com essa ideia, né, de faz Só uma o. coisinha, Nath. Hum, Só uma coisinha que eu queria mencionar. Ela fala logo na introdução, né, que tem uma pequena chance de uma escritora de fanfiction se tornar uma profissional de narrativas de massa, né? Como é uhum. que a gente fala? De mídia de massa, né? E eu queria só comentar com vocês que a Chloe Zhao, que é a diretora de Os Eternos, aquele filme da Marvel, Ah, ok. ela ganhou É, prêmio, ela. super premiada e tal. Ela escrevia fanfic, ela fala com muito, tipo, muito publicamente, com muito orgulho que ela escrevia fanfic. Uhum. E ela chegou. Então, assim, é um filme ruim, mas ela, mas ela é uma Adorei a diretora cara do premiada. nada. Filme ruim. Foi bom, mas É não assim, assisti, eu só para achei beleza. elogiar, né? Porque ele é péssimo. É todo escuro, gente. Eu assisti em casa. Eu tive que ligar, eu tive que fechar tudo quanto é janela para me assistir. Foi péssimo aquele filme, dá licença. Menos 5 de acordo com a Mas Kayala. ela é uma diretora chinesa, independente. Esse deve ter sido o filme de maior budget que ela fez, que ela conseguiu fazer. Não, foi E No Homeland antes. então foi isso. Então, é. E é isso, é realmente uma quantidade pequena e a gente não tem como saber a porcentagem, porque ninguém tá aí, tipo, eu escrevi fanfic. É, Então, eu acho que é. o pessoal que é mais ligado à mídia queer é mais franco sobre isso do que não. Porque tu tem Uhum. a Mackenzie Lee, tu tem a Raymond Rowell, tu tem a C.S. Pacat. Agora eu não vou lembrar mais de ninguém. De ninguém mais. Quer dizer, Nunca galera do cinema, nunca galera de série. não é a galera de série. Audiovisual normalmente Isso não rola. não fala. Bom, Se, mas se bem vamos. que hoje em dia, né, alguns autores mesmo de livro já estão colocando nos agradecimentos que eles escreviam fanfic, gente. A gente já começa a identificar. Mas isso daí já é outra questão. Bom, vamos lá. A ideia central do texto é para falar sobre como a fanfiction, ela é, na verdade, não é um modo, ela não é uma forma literária, mas sim uma forma performativa, né? Tanto é que o título do texto é Writing Bodies in Space. Por quê? Não sei se todo mundo conseguiu entender um pouco disso, mas a ideia do Writing Bodies in Space, quando tá falando dali da fanfiction, e tipo assim, tá, mas ela é escrita, mas como ela é performativa? É a questão da descrição. A forma como que as histórias são escritas. Porque se você pegar um script, não sei se todo mundo já teve acesso ao script, você vê lá o diretor, o scriptwriter, ele vai lá e escreve quais são os movimentos que fazem. E aí intercala com um diálogo. E isso é mais ou menos que uma fanfiction faz. Literatura normal, digamos assim, normal, quando eu tô falando assim, aquela original, não tende a ser assim, né? Então,
Então, é disso que tá falando aqui. Não é que a fanfiction, ela é literalmente uma peça dramática, mas ela tem um teor performativo, principalmente que muito do que a fanfiction tem de... como se chama? Tem de onde ela vem, geralmente é de coisas dramáticas. Que é filme. Às vezes, tipo, sai o filme, aí o pessoal até lê o livro, mas geralmente a maior parte dos fandoms, eles vêm de filme ou série. Mesmo que todo mundo, às vezes, prefira até o livro, né? Mas esse, geralmente, ele é o perfil, né? E isso tem muito a ver com como o fandom desenvolveu, né? Que no caso o fandom se desenvolve com a série de Star Trek, né? E falando como alguém que, né, se formou em cinema, fiz aula de roteiro e tal, quando você escreve um roteiro, você... Muita gente... É interessante isso. Quando a gente tá na aula de roteiro, a gente tem que... Muitas vezes tem que falar pro aluno, tipo, para de pensar em livro. Você não tá escrevendo um livro. Você não tá... Isso não é uma obra literária. Você não pode dar descrição de... não pode entrar no monólogo interno e você tem que dar espaço pro ator. Isso é uma coisa muito importante. Você tem que dar o mínimo possível. O mínimo para entender a cena. Fala de zoom, fala de movimento de câmera, não mexe muito com o que seria da área do ator. Não fala, ele mexe a cabeça para o lado, ele mexe a cabeça para o outro, sabe? Não dá esse tipo de detalhe. A gente tem que deixar isso com o ator. Então, tem muito disso. E essas coisas de monólogo interno, você tem que treinar para parar de fazer isso. Porque isso é do âmbito literário. E uma outra coisa sobre isso, quando ela fala dessa questão, eu pensei muito que é incrível, né, o poder de uma adaptação audiovisual. Uma adaptação audiovisual destrói ou multiplica ou salva uma fandom. Eu tinha uma coisa para comentar sobre essa situação. Eu sou um pouco da situação, sou de biblioteconomia, né? Então, geralmente, quando eu falo de fanfiction, eu tento defendê-la não só como um tipo de leitura, mas um tipo de leitura decolonial, mas também como um espaço de fluxo de informação, digamos assim. Então, eu estou escrevendo meu mestrado sobre isso, já escrevi isso no TCC e já escrevi isso em outros artigos. Quando você fala sobre a fanfiction, eu já tentei descrever isso, gente. Vocês já tentaram descrever o que é uma fanfiction para alguém que não sabe e ainda é do mundo acadêmico? Nossa, você não viu o que foi a gente semestre passado com os textos. Amiga, todo o tempo. Toda vez que meu sobrenome. Toda vez que eu faço isso, a única coisa que eu consigo pensar em descrever, tipo assim, vem de um desejo do fã de continuar consumindo aquele conteúdo, então ele encontra brechas no conteúdo. Para um fã encontrar uma brecha no conteúdo, é basicamente como se ele já tivesse consumido tudo aquilo dentro da cabeça dele, digamos assim. Ele já performou dentro da cabeça dele. Então, tudo que ele escreve é uma cena que já passou dentro da cabeça dele. Por isso que fica muito mais performativo, digamos assim. E outra coisa, quando a gente fala sobre comunidades de fãs, a gente se interage tanto dentro do nosso próprio fandom, do nosso fandom, que a gente já sabe exatamente de quem você está falando. Por exemplo... Putz, agora eu vou pegar um fandom de Stray Kids aqui, bem aleatório, vamos supor. Eles se deram apelidinhos tipo Ginny, Lilico, tudo mais. Se eu coloco alguém que é de fora do fandom para entender quem é quem, eles vão se perder. E como eu já sou fã, eu não preciso dizer assim, porque o Harry deu uma quebradinha de mão. Eu não preciso fazer isso, isso já é do Harry. Quem é fã do Harry já sabe que ele teria quebrado a mão naquele determinado problema. Então, acaba ficando mais performativo porque tu não tem que descrever exatamente tudo. Porque já tem coisas que o próprio fandom pega assim no meio do caminho e já fala tipo assim, cara, com certeza o Percy Jackson teria xingado essa velhinha que tava aqui passando, fingindo que é um monstro, sabe? Eu não preciso falar muita coisa sobre isso.
Acho que a Francesca fala muito sobre isso, tipo, na performance de dar esse espaço e de muito desse espaço ser ocupado pelo que o fã já capta assim meio que no ar também. Num texto, que no caso esse texto é de 2006, aí passam-se 11 anos e aí a Francesca, ela vem com outro texto, eu não sei se você já leu, que é Five Things for Fiction Is and One Thing não, It pera. isn't. It isn't. Esse é o melhor pra você criar uma forma de encapsular a ideia. E outro também que trabalha muito bem é o texto da Anna Wilson, que ela vai falando que fanfiction pode ser qualquer coisa, vai depender da abordagem que você vai tirar. Aí a gente ficou assim no texto. Então, se dá bem aí. Então, esses dois textos eu acho muito legal pra ler, que conversa muito com o que tá se falando aqui. Então, assim, a gente pode ter uma porção de formas diferentes de encarar a fanfiction. E essa foi uma das que eu achei mais interessantes, assim, do que eu tava muito acostumada a ver. Uma, Ok. uma das coisas que eu gostei muito, eu tô indo muito à frente quando ela fala dos corpos. Olha, a gente não tá nem. Eu não sei nem onde é que a gente tá. A gente tá falando num geral aqui já seguindo a ordem. Foi com Deus. Gente, foi com Deus já esse texto. Pega um trechinho e fale sua opinião. Eu queria também fazer um adendo, mas aí eu tô com muito medo de ir muito pra frente. Gente, A gente vai, a gente Todo mundo volta, já leu, não tem spoiler problema. não, gente. olha, a Pode gente falar. vai, a gente volta. Eu sou terrível. Às vezes eu falo uma coisa que tá no final do texto, aí eu tô no início falando. Assim, se solta, se joga. Eu sou tão... É porque é o seguinte. Não, pode terminar. Não, eu só Desculpa. tô com esse capa aqui, Writing Bodies in Space, pra tipo assim, se alguém quiser que eu mostre alguma coisa, eu vou e mostro. Tá ali. Ele tá Entra em seu aqui. parágrafo, tá lá ela. Mas fora isso, isso aqui é só enfeite. Vai, Cara, Carolina. eu não sei. Eu vou dar contextos, assim, porque eu sou uma pessoa muito contextual. E, tipo assim, eu li esse texto no mesmo dia que eu fui ler um sobre crítica feminista e feminismo decolonial para o mestrado. E esse texto, ele me deu muitos... esqueci a palavra em português. O texto em inglês, aí eu fiquei, tipo, com isso, mas é, tipo, despertar de gênero, sabe? Porque, principalmente quando ela fala sobre o uso do termo fã ser uma forma pejorativa para falar sobre as meninas das matinês, eu fiquei, caramba, todo ambiente que for de uma experiência de admiração feminina sempre vai ter esse olhar pejorativo de uma pessoa que se coloca acima. Tanto é que tem toda essa questão do escritor de fanfic ser um writer e não um autor, né? Ele é um escritor e não um autor porque ele não tem posse sobre aquilo. A questão do authorship. Eu também fiquei, tipo, isso me bateu de uma Culpa, né, forma. querida? Culpa só vem pela nossa garganta. Mas essa coisa do corporal, isso ficou muito na minha cabeça. Essa coisa, tipo, ai, mulher só quer ver os atores bonitos. E eu, tipo, isso é ruim? Isso é ruim porque, sabe? Como se não fosse a mesma coisa com a representação feminina dentro das artes. Tipo, Exato. a mulher, ela tá sendo objetificada dentro da arte desde, sei lá, sempre. E eu não sei se, assim, já só pegando aqui o gancho da Carol, que já tá nessa parte do feminismo, eu vou puxar o meu gancho do meu movimento. Vocês já pararam para pensar que toda vez, não é toda vez, mas a cada 5 anos o Twitter cancela quem escreve BL, mulher que escreve BL? 5 anos. Sim. A cada 2 meses. O pessoal... 5 anos no tempo da internet, isso é 2 meses. Ai, eles são muito chatos já, cara. E aí, tipo, é uma coisa meio que assim, a gente tem essa questão de você ter que, a gente quer escrever, e já tem um estudo sobre isso, que muitas mulheres escrevem sobre um relacionamento, assim, tipo, homens, porque é mais afastado do ponto de vista dela, elas podem ter esse distanciamento do autor, que o autor precisa às vezes, sabe?
Mas quando se escrevia, quando as mulheres em massa estavam escrevendo sobre casais héteros, também éramos criticadas. Então eu quero saber qual que é o certo para escrever, que não existe esse negócio. Mulher não Não. tem que estar escrevendo, mulher não tem que estar pensando. É. Escrevendo fanfic, ouvindo o novo álbum de K-pop. Mas Tem esse um- negócio um- dos corpos eu achei muito, muito interessante. Por exemplo, com o que está acontecendo agora com essa renascença de Superbat. Eu tô vendo Superbat em tudo quanto é lugar, que é o chip do Super-Homem com Batman. É a minha amiga. Cara, eu acho isso fascinante. Tipo, quando tava na época do Snyder, tinha, porque sempre vai ter, mas não teve essa força. E o que mudou? Os Não atores? tinha não, Schneider. O Robert Pattinson. O que mudou? Os atores. Onde ele está, vibe ele dos consegue. E a vibe dos filmes. O momento em que nos deram um Batman emo, pronto. Foi o que precisou. Precisou daquele toque, né? Vai, Kayala. No que a Carolina falou, me fez lembrar de um comentário de uma professora que me perguntou, né? Que a gente falando desse negócio de cultura pop e tal, e ela veio me perguntar. Ela me perguntou assim, Kayala, eu acho muito engraçado que os games, essas questões também até dos animes, às vezes, as mulheres são sexualizadas. Por que as heroínas são sexualizadas? Eu digo, professora, porque a maioria quem faz é homem. Né? Então, querendo construir homem, né? Pois é, então quem faz é homem. Só que quem escreve fanfic, a grande maioria são mulheres, né? E a gente não vê esse tipo de coisa. Mas até como a Joana falou, e a Carolina também falou, a questão da escrita. Por quê? Que quando a pessoa escreve uma fanfic, ela é chamada de fanfiqueiro, né? Ou então de escritor, mas ela não é chamada de autor. Já é uma questão que é o quê? Para menosprezar o trabalho da pessoa, né? Para diminuir o trabalho dessa pessoa. Não só porque porque não tem autoria, tudo bem. Mas hoje em dia as plataformas já têm essa categoria de contos originais. Então a pessoa pode publicar sua história lá, mas mesmo assim ela continua sendo reconhecida como um escritor menor. Né? Então, é uma pergunta também que uma vez uma pessoa me fez. Não, Kayala, você é escritora, você escreve, você é escritora, não importa o gênero, né? Então, eu acho que às vezes também a gente fica com receio de falar, né? Porque escreve que eu sou fanfiqueiro, então eu sou escritora de fanfic. Mas eu acho que a gente tem que pensar também que esse nome falar fanfiqueiro, você tem que ter orgulho, né? Porque várias pessoas vieram... te permite abordar outras temáticas que a gente não tinha espaço na literatura. Hoje a gente já tem. Né? Hoje a gente já tem Porque ainda tem umas coisas que a gente né? gosta e ainda... Da cadeia, Natália. Nem fala. Cadeia. Da cadeia. Para o de ontem. Né? Da convenção. Enfim. Né? Enfim, mas aí eu fiquei pensando realmente, quando eu falei isso para ela ficou assim, poxa, quer dizer que quem escreve essas histórias, quem escreve a maioria são mulheres, mas quem produz, para quem chega, né, para as pessoas, a maioria quem faz são homens, né? É uma coisa a pensar. Né? E não ouse dar o mesmo tratamento que eles dão para mulher, para personagem feminina com os homens. Teve um jogo, eu acho que foi o Xenoblade, eu acho que foi alguma coisa desse tipo, mas botaram uma roupa, isso oficial, tá, gente? Botaram uma roupa extremamente, assim, feminizada, tipo, o tipo de roupa que uma mulher... Tipo, imagina a roupa estereotípica de mulher em videogame. Botaram essa roupa num... Um sutiã e uma saia que só esconde as partes íntimas. Mano, tava parecendo muita pele, e ele não era um daqueles cara fortão, sabe? Ele era um twink. Eles ficaram extremamente desconfortáveis, chegou um movimento falando, bota roupa nele. Um bando de gamer macho. Cara, isso não precisa nem ir tão longe. É tipo, o ano passado tiveram que fechar um evento na China de aniversário de um dos personagens do Genshin.
porque era um personagem masculino. E aí, um incel, ele meio que fez uma ameaça que ele ia chegar lá matando todo mundo. Sempre um incel. É. Impressionante. Eu acho que a Maria Fernanda queria falar. Ela tinha levantado a mão. Isso. Então, na verdade, voltando a um tópico, eu tô atrasada. Foi a Laís que tava falando. Enfim, nem é do texto, é gancho em cima de gancho, tá? Mas, assim, uma coisa que eu acho muito curiosa, falando da parte específica de fic writer, né? Que, assim, tudo bem, a gente tem muito isso, né? Performático, de a gente não precisa necessariamente todas as vezes falar do jeitinho que é aquele personagem, a personalidade dele, ou o que ele faz, porque a gente liga uma coisa a outra, tipo, uma fanfic do Deadpool com Homem-Aranha. A gente sabe que o Deadpool é tagarela, entendeu? A galera sabe. E entrando no mundo, né, dos idols que ela tinha citado, os Stray Kids, eu, né, tô inserida no fandom, né, do EXO e do BTS há muito tempo. E eu acho não, né, tenho certeza que isso de você escrever fanfic, em certo ponto, limita muito, porque, por exemplo, já existiram muitas discussões entre eu e umas amigas que, tipo assim, a gente quer fazer umas histórias um pouco mais diferentes em relação à personalidade de cada idol. Tipo, eu vou pegar um idol que ele é super falante, mas a minha fanfic eu não quero fazer ele falante, eu quero fazer ele sério. E tem uma grande rejeição por parte do fandom, tipo, grande, massiva, assim. Tipo, nossa, sério, eu vejo muito em FicFest, né? Principalmente aqui no Brasil e tal. Eu sei que tem FicFest mais na gringa, mas dá pra ver aqui no Brasil, porque é uma quantidade menor de pessoas, que, tipo assim, cara, se você vai fazer uma fanfic com um couple, que aquele couple tende a ser Grumpy Sunshine, né, que falam, se Isso. você e faz os dois serem alfa, os dois são grumpy, cara, é tipo assim, de 90% das pessoas que vão ler, elas não vão gostar. Tipo, 80% não vai gostar. E Eu escrevo acontece, pelo hate, eu, inclusive. cara, e é muito difícil. E entrando também nesse tópico, né, como eu falei, de fic writer mesmo, se torna limitante quando, por exemplo, você não é uma pessoa multifandom, igual eu. Eu estou, como eu falei, eu estou inserida nesse meio de EXO e BTS há muito tempo. Só que nesse meio desses mais de 10 anos que eu consumo fanfic, às vezes eu ficava tipo assim, cara, eu quero escrever alguma coisa diferente, eu quero fazer algo diferente, e eu me sinto limitada nesse meio, porque é aquela coisa, né? A gente fala muito de tipo, tudo bem, o fic writer ele não ganha nada com aquilo. Só que é aquela coisa, né, gente? A arte, você não tá falando sozinho, né? É uma troca. Então, querendo ou não, a falta de comentários, a falta de um engajamento, de um apoio, de uma rede de apoio, ela te coloca para baixo. Então, Mandem cara, comentário, gente. Sempre mandem comentário. Sim, gente. duas ainda pra Mandem comentar. comentário. Nossa, Curtam, gente. eu acho que coisa de em atos, né, do Figdom, do X, do BTS e tal, por uns 2 anos, porque eu tava lendo outras coisas, eu tava escrevendo outras coisas. Então, às vezes eu queria, tipo, cara, eu quero escrever, por exemplo, um Baekhyun, quero fazer ele gordo. Como que eu vou fazer um Baekhyun gordo? Sabe? Como que eu vou trazer isso, sendo que, pô, a gente já pega aquela imagem que a gente tem dele, ele é coreano, ele é magro, a gente já conhece ele, é muito difícil a gente fazer isso. E eu acho que é uma coisa que, acho que tinham comentado ali também, que é daquilo que a gente perde as características um pouco, entre aspas, quando a gente vai tornar esses livros, né, essas fanfics em livros, né, em originais e tal. Tanto que eu lembro que eu acho que era por Ralph, né, que é de EXO, que saiu, foi pra Bienal e tudo mais, e a galera tava, tipo, saiu o livro e a galera tava, tipo, meu Deus, quem é o Channel, quem é o Baekhyun, preciso saber quem é qual. E, tipo assim, ok, é uma coisa de fã, né, ali, mas eu acho que, sabe, fica traz esse limite. Limita, né? Limita um pouco.
Eu sinto que fan artist tem mais facilidade de fazer essas mudanças corporais nos personagens. Adoro ver fanart da Nami de One Piece mais gordinha. É, quando mudam a cor do personagem. Eu acho que é legal também quando a gente fala de AU, gente. A gente fala muito de fanfic, mas a gente escreve da U, esquece da U, que é a adaptabilidade da fanfiction. E aí a gente pode criar não sei quantas coisas. Eu mesmo vivo colocando os meninos de Stray Kids para poder ser os intérpretes das minhas fanfics de Haikyuu. Inclusive, nas AUs, eu não preciso ficar me digando por comentário, porque eu deixo uma farofa e o pessoal comenta. A gente tem que escrever farofa, coisa ruim, para poder dar comentário. Eu nunca pensei nisso, eu nunca vi isso. De pegar, tipo, um anime e colocar um idol ali. Acho legal, nunca vi. Mas é tão normal fusão. A não ser que no fanfic brasileiro isso não acontece. Não é comum, não? Rapaz, Olha, no meu meio- Na minha época era. Na minha época já era cada fusão, assim, gente. Gente, Acontece muito aquele negócio de crossover, Na né? minha Mas agora época era. fusão. não, fusão Eu uso como intérprete. Não é nem fusão, é intérprete mesmo. Eu gostei, eu nunca tinha visto isso. Eu acho que alguém Nas minhas levantou a mão. fanfics, todas são Várias filhas de pessoas One Direction. levantaram a mão, não só uma não. Peraí, deixa eu ver. Foi a Eduarda, que é a segunda aqui, ó. Foi Eduardo e o Adrian também. Vai, Eduardo. Acho que você era o primeiro. Peraí. Oi, gente. Eu não sei se o Adrian não levantou antes, mas enfim, aí eu passo a palavra pra ele depois de comentar. Também não tem muito a falar, é mais divagações, assim, porque eu não consegui ler o texto inteiro. Eu li umas partes porque eu entrei ontem no grupo e eu tô atolada de coisas para fazer, e daí não deu tempo de ler tudo. Mas eu passei um olho, assim, e o título me chamou muita atenção porque eu sou da geografia, e aí falar de espaço e corpo são duas coisas muito geográficas e muitas coisas que aparecem muito na minha pesquisa também. Eu não pesquiso fanfic, eu pesquiso fãs de K-pop. Mas enfim, e aí eu fiquei pensando em várias coisas, ainda mais ouvindo vocês falarem aqui agora. O que a Maria Fernanda estava falando, eu já estava pensando mais ou menos. Eu ia, tipo, soltar a frase nos comentários ali e o RPF, porque como fica essa questão de performar. Daí eu acho que muda um pouquinho a fonte disso, né? Porque você não tá pegando necessariamente personagens e colocando eles em situações como o diretor da coisa, né? De forma meio dramática, mas ao mesmo tempo você tá, porque se cria, né, essas personalidades específicas daquelas pessoas para o mundo das fanfics, assim. E daí eu tava pensando num exemplo, isso que você falou de não gostar que mudem as características dos personagens e tal. Eu tenho um exemplo talvez um pouco mais extremo, que são as fanfics de McLennan, dos Beatles, porque eu estou ali Adoro. transitando em vários mundos diferentes. E É sobre isso. Que É chique. sobre isso, continue. É sobre 50 isso. anos de história. Então, e McLennan é um exemplo muito incrível, no geral, de pensar em RPF. E aí as fanfics McLennan, elas têm uma coisa muito, assim, no geral, elas são, a fanfic é melhor quanto mais fiel a caracterização é deles, assim. E isso é uma questão fundamental e importantíssima. Você raramente vai ver qualquer coisa diferente daquilo que... Tudo bem que nem tem tanta fanfic, assim, de McLennan no mundo, né? No AO3, da última vez que eu olhei, não lembro quantos tinha, mas não, acho que não passava muito de 1000. Se não tiver no EU3, não tem mais canto nenhum, mulher. Não tem, mas não tem muitas, assim, tem, não é comparado com fandoms de K-pop, por exemplo, que eu também passeio pelo fandom do BTS, por exemplo, é uma comparação completamente esdrúxula. Mas é engraçado isso e pensar justamente como essa questão da performance se traduz para pessoas reais, né, como que você não está manipulando um personagem, você não está consertando um erro numa história ou tentando melhorar a história como ela aconteceu, mas de certa forma você está dando voz à sua imaginação sobre uma história que aconteceu de verdade com pessoas de verdade. É uma interpretação de uma performance. É bem doido, assim, porque, por exemplo, no caso do McLennan,
as pessoas, no geral, é uma coisa meio Larry Stylerson na vida, que a galera realmente acredita que... A galera, como se eu não estivesse inclusa. Brincadeira. Mas existe essa ideia, né, de que eles foram realmente um casal e que essas coisas aconteceram, então é uma forma realmente de dar uma performance, dar uma vida a essa imaginação, ainda que não esteja adaptando, né, uma história ficcional e tal, enfim. Fiquei refletindo sobre essas coisas. Antes de eu passar a palavra pro Adrian, vou falar o seguinte. No NEPF tem uma menina que tá fazendo, né, uma pesquisa sobre os arquétipos do K-pop, que é baseado no que, porque muito rapidamente, para quem não sabe, as empresas de K-pop meio que criam personas para cada integrante. E aí o integrante vai e meio que entra naquilo, e aí tem coisas que é adotado pelo fandom ou não. E aí essa menina tava estudando os arquétipos. Então era bem interessante. Quem gosta de trabalhar com RPF e tal, e depois quiser ver, eu não sei se já saiu o coisa, mas tá pra sair. Vai, Adrian. Vou. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sucesso. É bom ouvir vocês todos falando, porque parece que são várias ideias combinando ao mesmo tempo. Tenho vários comentários sobre várias falas, assim, acho que começando pelo que Maria Fernanda trouxe sobre quando as pessoas escrevem outras perspectivas, né? Eu ficava pensando muito nisso antes de começar a pesquisar fanfic, sobre, tipo, por que a gente escreve o que a gente escreve, né? Isso cai um pouco na minha pesquisa, que é a terapia narrativa na escrita de fanfic. Mas tipo, eu fico pensando assim, as pessoas que querem ler fanfic, elas vão atrás de perpetuar uma ideia daqueles personagens que ela se apegou. Então, por exemplo, comecei a assistir Criminal Minds. E aí eu sou fanático pelo Spencer Reid, e eu quero só ler fanfics onde as pessoas estão explorando o intelecto dele ao máximo possível, mas mantém aquela persona, aquela personalidade, o jeito de falar, os trejeitos, as descrições de corpo e tudo mais. E eu acho isso muito massa. E eu acho que se pode se configurar em character study quando as pessoas divergem essas ideias do personagem, né? Quando você vai explorar outras questões, assim. Outra coisa que pra mim me interessa é quando as pessoas fazem... eu não quero dizer gender bend ou gender swapping, porque eu não sei se eu gosto muito desse termo sendo uma pessoa trans. Mas quando, tipo, as pessoas usam esses behind the scenes, tipo, esses gaps que tem nas histórias, pra poder... Meu Deus, tem muitas notificações do chat aparecendo, eu tô me perdendo no que eu tô falando. É sobre Jackson Wang, pode continuar. Calma aí, vou reposto o fio que eu me perdi. Era sobre o gap que tu tava falando. Esses gaps que tem nas narrativas, onde você acha coisas pra escrever ali. Então, tipo, quando eu comecei a escrever fanfic, eu escrevia justamente esses gaps entre uma cena e outra de Glee ou de outras porras. Acho que foi Instrumentos Mortais. Eu pegava uns pedaços entre os capítulos e ficava tipo, aqui cabe um negócio. E aí, tipo... Adoro e eu isso. gosto Eu muito de enfiando ler meus fics, personagens assim, desses behind the trans. scenes. E porque aí você vai encaixando as suas perspectivas, os seus headcanons dentro daquela narrativa, sem mudar o canon da história, assim. Ao mesmo tempo que é super interessante escrever o AU e ir atrás de outras realidades, através daquelas personalidades e tal. Então, quando... Aí outra questão que me pega, assim, né? Quando a gente não tem uma questão visual para fanfic, por exemplo, a partir de livros, a gente não tem ilustrações, fotos dos personagens, né? E então, meio que fica ali a desejar como esses personagens podem ser, de fato, representados em questões corporais. A gente está entendendo as relações entre as pessoas, a gente está entendendo a personalidade, o jeito de falar, através da escrita, mas a gente não tem muita noção de como aquela pessoa se parece, de fato, né? A não ser que tenha uma página inteira só de descrição de como é o personagem. Então, eu acho que isso dá mais abertura ainda para essa exploração, né? Da corporalidade dos personagens. Então, Mas eu aí acho o que isso que fandom a faz o Copa quê? trouxe muito massa. Aí Faz o o que fandom quiser. faz o quê? A gente faz fancast. É Os isso que a gente podcasts faz. de Percy Jackson sendo uma coisa ridícula em 2014, gente do céu.
Eu acho que Então, mesmo era isso. sem essa coisa do corporal, a gente vai e aplica. Eu preciso de uma ajuda mental, vamos botar aqui. Pode ser E a às coisa mais vezes o ridícula possível, mas do que a ele gente quer sai ver, todo né? atravessado. Gente, eu já vi fancast com pessoas que existiam, tipo, nos anos 80 e em 2010 ao mesmo tempo. Mas isso é bom de ser fã. É ter essa possibilidade. esses dias eu vi um fã- Delirar à vontade. esses dias eu vi um fancast do Nightwing com o Rodrigo Santoro, novinho. Ai, gente, que maravilha. Eu vi, é muito bom. Mas vocês acham que tem essa pira, assim, de que a gente acaba caindo na fanfic quando a gente hiperfoca num conteúdo porque a gente quer continuar vendo aquelas personalidades, assim, tipo, você quer continuar tendo aquela visão daqueles personagens, daquele contexto, só que em outras situações. Eu tenho uma resposta para isso Assim, eu da sou minha pesquisa. neurodivergente. Eu não sou Manda. neurodivergente, eu sou doida por natureza, gente. Eu só tenho toque, aí já não é neurodivergência ainda. Mas assim, sobre essa tua pergunta, nossa, isso caiu num artigo que eu publiquei, eu não publiquei, eu joguei pro mestrado. Então, esqueci o que eu ia falar. Pode repetir o que tu tava falando? Mil Que perdões, a eu tava gente empolgada. consome, que a gente cai na fanfic tipo, nos nossos hiperfocos, porque a gente quer continuar tendo contato com aquela imagem, com aqueles personagens, com aquele contexto, só que em outras narrativas. Então, na realidade, isso tem dentro de uma pesquisa, dentro de algumas pesquisas da revista científica do Archive of Our Own, do Archive of Our Own, do O3, que fala que, na verdade, não é que a gente queira continuar consumindo conteúdo, é que a gente também quer comentar sobre o conteúdo. Tanto é que quando a gente... a diferencial do AO3, eu falo AO3 porque a gente é íntimos, o diferencial do AO3 é porque a gente tem dois tipos de tags. Você tem tags para gênero e tags para comentário. As tags para gênero é tipo assim, Hinata Shoyo é trans. As de comentário são tipo, eu vou morrer com esse chip. Essa autora aqui não dormiu e ela não tem nada, não tem problema com isso. Então é tipo assim, não é que a gente queira, que a gente perfocou e a gente queira estar consumindo até o fim. Não, aquele personagem ali já se tornou, aquela narrativa já se tornou uma narrativa de conforto. Que nem um travesseiro, uma cama, a gente não precisa ficar na cama o dia inteiro. Só que é muito melhor a gente falar sobre como a gente gosta da nossa cama, entendeu? Eu tô tentando fazer relação, mas não tá indo muito bem, que já é, tipo, 9 horas da noite. O cérebro tá fazendo muito Não, mas fez sentido, fez sentido. Entender, né? A minha tag preferida que eu já vi é assim, eu peguei o Canon e assei ele a 200 graus por 4 horas até ficar suculento. Eu apresentei a tag No Better with I Like That para uma classe inteira de mestrado para mostrar o que significava as tags do aula 3 para minha pesquisa. Eu fiquei com esse verbete. Eu queria que todos eles estivessem lá. Eles me acharam um gênio, porque eles não entenderam nada. Eles acharam que era um universo alternativo. Você vai gostar de saber que eu fiquei com esse verbete no dicionário do NEF. Eu escrevi. Eu expliquei o We Die Like. No better we die like. Eu expliquei isso pra turma, foi tão lindo. Eu queria que todos vocês... Mas aí, da próxima vez que você precisar, é só mandar o meu texto. Vai facilitar a sua vida. Eu tinha uma coisa pra poder falar depois do Adrien, mas eu não sei se o Adrien já falou. Você terminou de falar, amigo? Pode continuar se falar. Terminei, vai fundo. Ah, tá. Eu espero que eu tenha feito sentido, inclusive, na minha resposta pra ti, tá? Só deixando isso aqui claro. Mas eu tava pensando aqui da questão performativa, lembrei de como ela, tipo assim, ela basicamente, no artigo dela, a Copa, vamos voltar pra coitada da autora. Eu não sei se ela simplesmente jogou na introdução dela, tipo, a fanfiction é mais performativa do que literária. E aí ela fez, basicamente, não sei dizer, como se ela estivesse explicando como a fanfiction se encaixava em cada arte performativa. Ela vai lá na Grécia, aí ela mostra a situação hierárquica, vai para onde nasceu o drama, vai para televisão e tudo mais. Vocês já pararam para pensar
que eu não sei se o O3 ele permite vídeos. Mas vocês já pararam. Mas vocês já pararam para pensar sobre o conceito de podfic? Basicamente, a podfic é uma novela de rádio. E é tipo assim, eu acho que a Copa chegou e falou assim, gente, é o seguinte, ninguém está falando sobre as podfics, ninguém está falando sobre as fanarts que estão sendo publicadas no O3. Cabe a mim falar sobre isso. Aí ela foi escrever esse artigo. Então é basicamente isso. A Copa saiu em 2020, ela lançou um livro em 2022 sobre vídeo. Inclusive, um dos capítulos, eu acho que a introdução, o capítulo 2 ou 3 desse livro, tá na lista para votar dos textos para ler pro semestre, pro ano que vem. Ela é uma professora que a especialidade dela é teatro e performance. Ela é dos estudos de performance. Então, por isso que ela veio com essas coisas, assim. A mulher sabe tudo. Enfim. Só um adendo, agora que eu me toquei. Esse texto é de 2006, né? É. Então, ela basicamente, qual que é o nome? Ela jogou pro universo para poder a gente ter o O3 hoje em dia. O O3 é de 2008. Basicamente. Eu vou agradecer depois para ela nas minhas orações do final do dia. Eu vou agradecer para ela. Muito obrigada. Na verdade, a Francesca Coppola ela é uma das fundadoras do O3. Então, tá vendo? Ela já tava ela não dá ponto sem nó, ela já sabia. Sim, ela capturou muito. A Copa, a Solete, eu sempre esqueço o nome dela, né? Naomi Novik. É só lembrar do nome humano do Castiel. Ai, tá, eu vou lembrar muito. Tá, já tô até aqui lembrando. Pô. Tu foi longe, hein? Eu não sei Supernatural e eu sei. Cara, eu só vi realmente e lembro até a 5ª temporada, sendo muito sincero. Enfim. Eu só não assisti a última, porque se eu não assistir a última, o Dina morre. Pronto. Adoro. Enfim, ok. Vamos lá. A gente tinha falado... Bota a hierarquia aí pra gente ver, porque eu ri muito desse negócio da hierarquia, mano. Embody the Geek Hierarchy, é esse? Como é que é? A fotinha que ela botou. Esse aqui, na última reunião, a gente ficou falando mal. Foi muito bom. Foi muito bom, a gente falou muito mal desse na última reunião. Que homem insuportável. Impressionante. Homem geek é muito insuportável, cara. Que ainda vem com aquele absurdo aqui que... Homem cis, vamos colocar assim, homem cis, porque... Homem cis, hétero. Ele é... Mas isso aqui é totalmente o fruto disso, sabe? É muito ruim. O cis-het, realmente. É aquele tipo de piada que você sabe que tem uma coisa de verdade, que é assim que as pessoas realmente pensam. Gente, eu confesso que essa parte eu dei umas puladas, viu? Por conta da agenda. Se alguém puder me explicar a piada que aconteceu bem aí, eu ia ficar muito agradecida. Eu dei umas puladas qual assim. A piada? Cara, é tipo Acho assim. que foi que a Joana falou nisso ou foi a Carol? Pode falar, Carol. Não, tipo assim, era meio que relacionado a essa hierarquia, que eu fiquei tipo, é claro que você odeia pessoas escrevendo sexo, provavelmente você nunca vai tocar numa mulher na vida, e por isso você sente a necessidade de xingar a mulher na internet. Assim, não foi longe. Não, eu fiquei até Eu com acho que pena tá dos bem fãs, certa essa mano. narrativa, bem aí que tu falou, Carol. Coitado dos furries, né? Os furries ficaram bem... Os furries, eles são basicamente a movimentação da internet. Todos os artistas e fanartistas são todos movidos pela cultura furry. Só que ninguém admite, entendeu? Ninguém quer admitir. Ninguém quer admitir. Eles estão nas tags do O3 que ninguém vê e ninguém admite que viu, entendeu? Eu respeito os furries. Eu não tenho nada contra furry, gente. Eu não tenho nada, mas ninguém vai admitir nada também aqui. Ai, não, mano. Aquelas histórias absurdas, por que não sei o que, acharam fralda no meio da convenção. Eu, tipo, gente,
aí é o problema da pessoa, sabe? Você não pode achar que todo mundo vai fazer isso. Senão eu vou falar, e aqueles fãs de Homestuck? Que, Se bem que se você parar pra pensar, o Omegaverse, ele foi criado por furries também. Então ninguém vai falar mal também do gente, tá Omegaverse. assim, sabe? Com furry. Tá todo mundo de rabo preso. Ninguém pode falar nada que a gente tem nossas tags preferidas. A gente sabe bem onde andam esses bueiros. Enfim. Cara, sabe que... Não, isso vai ser completamente fora do assunto, mas é que o Jenkins, ele comentou uma vez sobre que ele tava pesquisando sobre furries nazistas. Ai, meu Deus, eu lembro dele falando disso. E aí eu recentemente vi uma chamada no YouTube falando sobre isso. E eu, tipo, Jenkins estava nos avisando. Ai, meu Deus do céu. Quando ele falou daquilo, a gente ficou tipo, não, ele tá de zoeira. Só que não. E aí eles botam Com certeza, amores. the third right. Dia de Discord. Gente, Discord, olha, É uma terra sem lei. é uma terra sem lei. É medonho. Você acha que a Deep Web está na tag do Dead Dove do Not It, mas na verdade está no Discord. É. Exatamente. Gente, eu não suporto Discord. Eu não sei mexer, então... Cara, o Discord, ele é literalmente o que eram os fóruns de antigamente, mas só que os fóruns ainda você conseguia manter conversas. No Discord, ele realmente é Discord. Como alguém colocou Discórdia. aqui. É Discordia mesmo, porque, olha, meu senhor. Tem um comentário da Copa que eu achei interessante, que ela falando que o modo roteiro sempre foi, tipo, nunca foi popular entre os fãs, né, entre leitores. E se ela escreveu isso em 2006, ou até mesmo em 2005, se esse texto estava sendo escrito em 2005, ela provavelmente viu o fanfiction.net proibindo o formato roteiro. Muito provavelmente. São coisas que a gente tem na nossa... Junto com a regra de não pode mais de 75 tags, na outra a gente sabe de onde vem essas proibições, sabe? Cara, não, esse das pior 75 que tags eu entendo. Mano, o pior que eu vi esse Toros começar. Porque ele sempre aparecia, porque eu sempre lia Si Chang de Modal Zushi. E aí, do nada, começou a aparecer aquela fic. Que nem era de Si Chang. E aí, com umas tags. E daqui a pouco, a tag só aumentava. Eu falava, que inferno. Aí, o que eu fazia? Tem um aplicativo no... Ai, como é que é o nome? No AO3? No AO3, não. Na época, eu usava muito o Mozilla pra ler fic. Aí, ele apagava. Aí, eu não via mais. Eu silencio lá na O3 mesmo, pra poder não encher o saco. Mas isso foi antes de ter. Que nessa época não tinha ainda de Eu silenciar. silenciei porque eu descobri que em alguns fandoms de animes, pra você ler os seus fanfics gays em paz, tem um bando de gente divulgando canal de pirata, tipo... Canal pirata, tipo assim... Pra jogo, pra entrar em Telegram, não sei o quê. E aí tava me atrapalhando, eu querendo ver dois gays que não sabem se comunicar, entrando em relacionamento, isso me atrapalhando. Aí eu silenciei. Tem que denunciar. Não, mulher, eu tava... Infelizmente o O3 é um site de prefeitura e quando eu entrei eu não sabia usar. Então... É um site de prefeitura, foi ótimo. Como eu consegui silenciar, nem eu sei como eu cheguei naquele... Eu mostrei pra minha terapeuta o site uma vez, porque ela pediu pra ver. Ela olhou e falou, isso aqui é igualzinho um arquivo de universidade. Porque é um arquivo. É que nenhum, porque é um. Exato. That's it. O pessoal acha que é uma rede social. Não, queridos, não é uma rede social. Quem dera fosse, né? Porque... Não. É rede social pra poder a gente conseguir falar, tipo, sabe assim, gente, hoje não tem como eu publicar fanfic. Aconteceu, caiu 3 árvores na minha casa, não tem como. Só irão saber quando eu publicar um novo capítulo dizendo quase morri com 3 árvores caindo em cima da minha casa. Mas olha só, consegui escrever agora metade do capítulo do cara aqui.
Mas alguém morreu quando ela falou de Star Trek do Woody Allen. Essa eu não sabia, eu descobri. Essa é lindo. Não, ela só tava tipo, imagine. E eu, tipo, não, eu não vou imaginar isso, Copa, pelo amor de Deus. Ela começou Star Trek do David Lynch, aí eu fiquei, ok, eu consigo ver a visão. Aí ela foi citando, aí chegou Star Trek do Woody Allen, aí eu quebrei. Mas essa época já sabiam que ele era? Não, 2006 não. Não. Mas não. ainda assim, é tipo, Eles ainda não sabiam do essa é a feitiço parte do pé. Oi? essa é a parte do texto que. É porque o Woody Allen é o cara do fetiche do pé, não é? Não. Não, ele é esse pedófilo. é o Tarantino esse. Não, O Woody Allen, ele teve um caso com a Ele enteada casou desde, com sei uma- lá, 14 Ele Ah, casou- tá, eu sei, agora eu lembrei dessa coisinha aí mesmo. não, o do fetiche do pé é o Tarantino. Nossa, do nada apareceu na minha cabeça Star Trek pelo Tarantino. Não é uma... Ele queria fazer Super-Homem, então assim. Imagina, Tarantino com o Super-Homem, meu senhor. Ai, não, só a ladeira abaixo, nem vem. Tem mais alguém que levantou a mão? Acho que não. Aí aqui eles vão falar da questão de Derrida e a repetição, que é engraçado porque Derrida é o autor que a Derecho escolhe é o autor do conceito que a Derecho escolhe para falar da literatura, da fanfiction como literatura arcôntica, né? Então, assim, de novo, o texto delas conversam, saíram no mesmo ano e teria sido muito interessante se uma tivesse sido antes da outra, alguma coisa para eu ver o que ia dar. Uma coisa que eu achei curiosa é que realmente, né, quando você tá vendo uma peça, tá tudo bem ela se repetir, né? Mas a gente não sente tanto a mesma coisa quando é um remake de filme. Remake de filme a gente fica irritado. Uma peça, não. Mas sabe que eu peguei nesse negócio? Eu tava vendo assim. Gente, desculpa, eu vou lendo os artigos, aí vai batendo todas as minhas personalidades, elas vão mudando em algum momento. E aí, por algum motivo, nessa parte que eu tava falando sobre a repetição e tudo mais, que aí eles começam a ver o que o Adrian falou de gap, né? De tipo. E automaticamente isso me lembrou muito da questão de escrita criativa. Tipo, eu sou envolvida com escrita criativa por conta da fanfiction, inclusive. A escrita fanfiction é a minha personalidade, basicamente, né? Mas, enfim, tem uma coisa na escrita criativa que é basicamente um consenso, que é toda história tem que ser sobre amor, vingança... Amor, traição ou vingança, se não me engano. Não, amor, poder e vingança. Desculpa, agora foi certo. Amor, poder e vingança. E aí, quando eu li essa parte basicamente estava pensando assim, cara, parece que a Copa tá falando assim, e se Hamlet não fosse sobre vingança e sim sobre poder? E se ele não fosse sobre poder, fosse sobre amor? E aí, tentando fazer, tipo, arquétipos para cada coisinha, digamos assim, tipo, eu pego muita referência disso para poder usar na minha escrita criativa, que é basicamente, quando a gente pensa em Velozes e Furiosos, todo mundo acha que é um filme de carros, só que não é um filme de carros, é um filme de amor, que eles ficam falando o tempo todo sobre família. Família é lealdade, lealdade faz parte dessa questão do amor, é um arquétipo de dentro do amor. Então, basicamente, aqui que ela estava dando uns exemplos, é basicamente assim, e se Hamlet não fosse sobre a vingança do pai, e sim fosse, sei lá, sobre o amor de Hamlet por sair andando perambulando pelo mundo. É basicamente, é isso que eu fui lendo, eu acho que isso aqui é escrita criativa, eu acho que a mulher já tá passando em outros cantos. Vai, moço. Dá pra me ouvir? Dá. Dá sim. Ai, o Rantaro. Então, assim, eu não quero parecer que eu tô saindo muito em defesa do remake, tá? Mas eu acho. Eu estava ela no meio de falando vários neutramente. Então, eu acho interessante é que esse caso de repetição a gente consegue notar que são
Assim, eu não acho que necessariamente para gêneros trágicos, mas que eles são bem mais comuns de serem observados em gêneros trágicos, né? Tragédia grega, as peças de Shakespeare. E agora eu vou usar o exemplo de Star Trek. Interessante pensar que a gente tem o Star Trek e os filmes, a série original lá. Eu assisti a série e os filmes, de tão obcecada que eu tava, obviamente, e com muito tempo livre. E depois de um tempo, eu esbarrei em fanfics de Speak. E eu não tinha assistido os filmes do remake. Nem lembro quem foi que dirigiu, sério. J.J. Abrams. E aquelas luzes. Aquelas luzes não dá, cara. Enfim. Aí eu esbarrei na fanfic, e a fanfic tava, tipo, toda hora falando, sei lá, universo alternativo, eu sem entender absolutamente nada. E eles falando de, aconteceu de novo, sei lá o quê. Novamente, eu não entendi merda nenhuma da fanfic. Parecia que eu tava lendo em inglês, mas a fanfic era em português, no Spirit Fanfics ainda. E só depois que eu assisti, eu consegui perceber que o que tá. Como é que eu posso dizer? O charme do filme, apesar de eu não gostar desse remake, o charme do filme é realmente você ver e perceber a tragédia do relacionamento deles dois, porque eles se encontram de novo no universo alternativo, sobre condições diferentes, mas você consegue perceber que a dinâmica ainda é a mesma, e mesmo assim, o Spock, ele precisa ver o Kirk morrendo e não poder fazer nada sobre isso. E tem aquela cena do toque que não é um toque, o toque que tá quase ali, sabe? É uma coisa assim, a adaptação é uma merda, mas aquilo é insano. E você só tem essa percepção, esse sentimento, porque é a mesma coisa acontecendo. A mesma coisa, tipo, tá, a DC, ela faz toda hora filme da mesma coisa. Mas ainda assim, quando você vai assistir o filme do Batman, você sabe que a tragédia do Batman tá em ele ser órfão e ele perde os pais nas adaptações. Você pode assistir 30 filmes do Batman. Os pais sempre morrem, ele sempre tá super deprimido porque ele perdeu os pais. E, tipo, eu acho que existe sim uma beleza na repetição, nesse caso. Assim, sem querer defender remake, mas às vezes, assim, sabe? Eu te entendo. E, assim, por exemplo, eu adoro a plot eu gosto da plot, não. Eu gosto muito do remake de Star Trek. Eu amo as versões deles de Spock. Pra mim é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Spock, sou apaixonada pelo Kirk, tá perfeito. Mas a questão é, ele foi, de certa forma, ele ainda foi feito com mais carinho. Mas tem uns remakers que é tão vazio. O problema dos remakers não é porque eles são remakers, é porque eles são vazios de significado. O J.J. Abrams zoando as luzes dele, mas ele ainda colocou um pouco de alma, de interesse no que ele estava fazendo. Entendeu? Apesar dele falar com todas as palavras, eu não sou fã de Star Trek, eu sou fã de Star Wars. E ainda assim... Ele ainda foi mais respeitoso. Exato. Entendeu? A questão não é o problema, o remake em si. O problema é quem está atrás fazendo, e a maior parte do pessoal que está fazendo só faz merda. Essa é a realidade. Porque eu tenho o maior carinho pelos filmes que o J.J. Abrams fez. Sabe? Eu gosto muito de Star Trek e, tipo assim, não posso dizer que eles são top. São top, não. Mas eu gosto. Não odeio. Agora, tu pega o que tá acontecendo com a Disney, porque a Disney agora não tem nem mais dois neurônios pra fazer o filme original. Agora só remake. É só Live remake e live action. Eu falo, gente... Péssimos. Péssimos. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, aquele de Aladdin, eu fiquei tão... Porque o que tava dando alma naquele negócio era o gênio e o macaquinho. Aí tentaram colocar uns chroma key horrível. Eu até fiquei com pena do Will Smith depois. Então, cara, aí é isso. O que tá faltando é que atualmente, e aí a gente volta àquela mesma questão que eu sempre volto nos últimos tempos. A
a cultura pop do Ocidente, ela está entrando em uma crise séria criativa. Porque os filmes populares de blockbusters estão totalmente sem significado. No sentido de, tipo, tu não vê uma alma pro negócio, sabe? São poucos, mano. Eu Parece tava que com uma foi lançado pelo exaustão. ChatGPT. Eu estava com uma exaustão de filme de super-herói. E aí veio o Super-Homem. E eu, tipo, gente. Gente, até os filmes de Natal estão ruins, é muito filme de triste. super-herói. É que os filmes são ruins. Exato. O problema não é que o filme tá exausto, o filme de super-herói. Está ruim. O problema é a má qualidade. Eu tenho certeza que... Gente, vamos combinar. Ficaram a gente teve 2 eras. Basicamente, quase 10 anos ali da Marvel lançando filme de super-herói um atrás do outro. E nós engolimos tudo. De 2011 até 2016. 2008, se tu contar com... 2009, 2008. Não, é 2008, porque começa Foi com quando Iron Man. começou esse negócio de Isso. É pior. Capitão não sei das quantas, Homem de Ferro, a gente tá aqui engolindo, ó. Isso e tava dando muito certo. O negócio foi, eles começaram a vacilar no sentido de, tipo, a não se importar com o valor, com o conteúdo. Entendeu? Sim, a Marvel, ela esgotou a fórmula dela de formas que eles não conseguem mais soltar filme. Gente, qual foi o Não último dá, filme mano. da Marvel que fez um barulho? Ixi, meu O filho. último agora foi Guerra o... Infinita. Não, Foi um o que eu depois achei dele. mais Não, foi ok o agora. Homem-Aranha de luto. O De o volta Quarteto pra casa? Fantástico tá bom, tá ok, sabe? Mas Mas não ainda assisti. assim, ele não tá excelente, ele tá bom, ele tá ok. Quando lançaram esse negócio de multiverso, ninguém tava mais aguentando. Porque É porque eles se perderam, gente. perderam. Eles começaram a meter muita série, muita coisa. Isso Cara, começou a... Isso Até os aconteceu- fãs ficaram exaustos. Isso aconteceu no Arrowverse também. Quando começaram a colocar aqueles multiversos nos episódios do Arrow, a série foi de água abaixo. Mano, E eu tenho até uma coisa para poder falar, para voltar aqui até um pouquinho da fanfiction, como a gente consome, por exemplo. Você percebe, vou pegar um pouco do que a Natália falou aí também. A gente tá pegando todos os ganhos possíveis, mas assim, quando a gente ela falou sobre como a cultura pop do Ocidente tá entrando em decadência. E realmente a gente percebe por quê? Porque eles estão começando a aceitar as fanfictions. Uma coisa que eles menosprezavam até o fim, eles estão pegando. Por exemplo, pegaram o Omegaverse. Qual que é a prerrogativa do Omegaverse? Antes não poderíamos engravidar homens que mereciam ser engravidados. Criamos o Omegaverse para eles engravidarem. E aí, o que aconteceu? O pessoal acabou a fonte lá do pop formal, e aí eles pegaram o conceito de Omegaverse. E aí, para dizer que eles inovaram, eles criaram a pior coisa já escrita em toda essa narrativa, o Omegaverso hétero, que não faz o menor sentido. Então, tanto é que, tipo assim, inclusive, as tags que a gente usa no AO3, eles pegaram para usar como aderiram ao nome de tropes, em vez de chamar de subgêneros, estão usando isso para marketing. Então, esse é o nível de Estado. Uma coisa que era completamente independente, marginalizada, tirada para a merda durante não sei quantos tempos, agora eles estão abraçando e fingindo que eles sempre amaram, porque eles já não têm pra onde mais escorrer. Ai, gente, meu Deus, você tá lembrando eu em 2 reuniões atrás descendo o pau nas tags de novo. Cara, isso é uma discussão recorrente no que eu e Kayala, principalmente, a gente fica furiosa. Só dá nós duas falando isso aí. Mas é porque eles querem ganhar dinheiro, cara. Eles sabem que isso vai vender. Eu já não aguento mais olhar em propaganda da Versus. Eu tô para mandar uma mensagem. Eu não aguento mais. Gente, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. E eu acho isso uma falta de noção, sabe por quê? Porque, novamente, ninguém deu crédito pra gente. Os coitados dos outros estão sobrevivendo a base de voluntário e doação. Tem gente que doa só $1 por mês e a maioria não consegue nem doar porque o dólar tá muito caro. Então, inclusive, Natália e Cal, vocês vão acabar
morrendo quando souberem da minha pesquisa sobre as tags do Whale Tree. As tags Que faz a pesquisa das tags de Eutria. sou eu que fico batendo panela no meu mestrado. Mas uma coisa que acontece muito o Whale Tree tem 2 tipos de tag nesse quesito. É a canônica e a não canônica. E eles fazem um trabalho muito grande, porque quando uma tag não canônica, ou seja, uma não padrão, digamos assim, que eles já colocam, se torna muito popular, eles tornam ela canon. Então eles têm que ficar o tempo todo investigando cada bendita tag. Essa tag de No Battle Die Like não sei qual personagem, não era padrão. E aí ela se tornou padrão por conta do nível de popularidade. Da mesma forma, eles pegam todas aquelas tags que são parecidas e tentam assimilar. Por exemplo, eu vou pegar de qual fandom? Eu vou pegar do fandom qual é o nome de Haikyuu. Tem uns personagens que ninguém entende a dinâmica deles. Então virou Atsuomi, Sakuatsu, Atsusako. E aí, quem usa essas tags, o pessoal do AO3, eles já colocam como se fosse a mesma coisa que você colocar relacionamento de tal personagem e tal personagem. Então os caras estão se matando. Eles têm um orçamento de um chiclete meio mordido. E eles estão fazendo história, sabe? Ninguém está dando jeito para eles. Em Stuck tem isso também. Criaram 2 palavras para falar quando é tipo o mini Steve e o Bucky Winter Soldier. Sim, e quando é o Bucky normal e o Capitão América. Como é que é? Shrunklix e Shrinklix. Cara, é muito bom. Então, eu sou a mulher do Capitão América. Literalmente, a minha pesquisa vai ser Alpha de Omegaverse do Capitão América. Então, você tem isso. Você tem o romance. Eles são meio que 2 universos, digamos assim. Você tem o modelo Shrunklix, que é moderno. O Bucky moderno. Quer dizer, ele não é da época do Steve. Ele nasceu na modernidade. E ele não é o soldado invernal. Ele não é um soldado normal. Ele é normal. Quer dizer, a maior parte das vezes, ele, na verdade, ele é tipo um veterano de guerra, tipo, guerra do Vietnã, olha. Guerra do Iraque? Do Iraque, isso. E aí eu estive bombado lá do passado que está no presente de novo. Passa pela mesma história, basicamente, mas só sem o Bucky no background. E o Shrinklinks é o Bucky como o soldado invernal e o Steve sem ter tomado o soro. O soro. Então ele tá piquitito. Shrinklinks. Enfim, é legal. E de novo, essa coisa dos corpos. É tipo, vamos brincar com os corpos. E se o Steve não fosse a parede de músculo que ele é? Vamos deixar ele como Tiny Steve. Sabe? É essa coisa, de novo, de você brincar com a performance, com os corpos dos personagens. Vai, Moço. Ai, desculpa, vou deixar a mão de fora. Ué, você tá com a mão levantada, amor. Acho que foi sem querer. Ah, então foi sem querer? Não dá pra te entender, mãe. Não dá pra te entender, você tá muito baixa. Calma, dá pra ouvir? Não, tá baixo. Não chora, não. Acho que foi agora. Enfim, não, eu tava falando o quê pro dinossauro padre, tipo, que merda é essa, tipo... Não, pior é que eu já ouvi falar, eu acho que não tem nada a ver com o furry, tentando defender aqui a minha gente, tá? Mas assim, tem uma série, assim, judaica, que um rabino, ele fala o nome de Deus e ele vira um gatinho. Enfim, ele vira literalmente um gato. Uma pegada meio metamorfose. Então, bem, eu ia comentar... Seria furries pessoas que se transformam também? Porque aí ferrou. Não, a Bela e a Fera a gente deixa pra imaginação. Oi? Furries. Hã? Não, eu perguntei, tipo,
a pessoa que se transforma em um animal, a gente considera as pessoas que gostam desse tipo de Aí tweet tá no também limiar. furry? A gente. Então eu tô no É. limiar. Então tá bom. Tá no aceitável, Desde então, pela homem, né? Tipo a humanidade. Bela e a Fera Furry. Desde que você não esteja lendo aquela fanfic ou aquelas fanfics, que é o Sirius em forma de cachorro. Ai, não me lembro dessas. Não, por que você me lembrou disso? Não. Por favor, Eu eu tô acho que eu só traumatizada. li uma dessa. Eu acho que eu só li um desse tipo, mas ainda assim, por quê? Porque ele tem muita cara de cachorro molhado, assim. Não. Vou admitir que eu li uma, mas não era nem de. Não era nem de Harry Potter, não. Era de. Como é que é? The Wolf Among Us. Oh! Pulou entre nós, né? Acidentalmente lendo. Eu fiquei. Ok, that happened. Eu nunca. It happens with the best of us. Sabe uma coisa que eu percebi, assim, tipo, o que a Copa tá falando muito é sobre essa questão performativa dentro da narrativa e como deixa, de certa forma, a leitura mais fluida. E tudo isso que a gente tá meio que falando, de certa forma, também a minha bateção de panela com relação à cultura pop roubando o nosso direito autoral, os manhwas também estão ali, entendeu? Porque, de repente, muito manhwa BL, manhwa história em quadrinho coreana. Pelo menos o que eu tô falando. Pega esse conceito de Omegaverse como narrativa e aí vai mudando algumas coisinhas, que não fazem o menor sentido, mas vão mudando as coisinhas. E nenhuma dessas autoras admite que começou na fanfiction, ou seja, também por mim a gente manda pra elas um processinho, direitos autorais. Mas você não sabe do rolê do processo do Omegaverse? Não, pode falar. Estamos aqui pela fofoca. E pelo descontar. Eu não lembro qual foi exatamente o ano que aconteceu, não sei se era 2018 ou 2019. Foi alguma coisa assim, Foi alguma coisa assim, não foi? Foi, porque foi antes da Lindsay Ellis sair do YouTube. Aliás, ela voltou pro YouTube. 10. Tava mandando socorro por sinais e depois disse que não? Não, o que aconteceu foi o seguinte. Teve duas mulheres. Teve uma mulher que publicou um livro hétero, Omegaverse. Começou errado. Aí logo depois, um pouco depois, uma segunda mulher publicou um livro, Omegaverse, também hétero, né? Aí essa mulher, a primeira mulher, descobriu essa segunda mulher e ficou assim, não, porque a ideia foi minha. Sendo que a ideia não foi de nenhuma das duas, porque nasceu no fandom de Supernatural. Elas roubaram o negócio. E ela foi engravidar o Jim e não deixaram. Aí E ela foi pro Supremo Tribunal Americano. Tem um livro chamado Fandom and Law, que tem um capítulo só sobre esse rolê. Aí tem um vídeo da Lindsay Ellis falando sobre isso. E ia meio que acabar por aí. Mas aí a mulher decidiu que ia processar a Lindsay Ellis por ter feito um vídeo sobre isso. E aí tem o segundo vídeo que eu ainda não assisti. Entendeu? Então, assim, vários níveis, entendeu? Porque o pessoal hétero pega as ideias, não sabe de onde é que tiraram, entendeu? E aí, assim, às vezes, você tem que... as pessoas que estão utilizando no manhwa a ideia do Omegaverse nem sabem da origem. Que, honestamente, antes de eu ter começado a pesquisar Omegaverse, lá em 2020 e pouco, eu também não... Eu achava que tinha vindo do asiático e passou porque tinha muito perfil de... Eu falei assim, isso aqui tem mais perfil de coisas asiáticas, deve ter vindo pra cá. Eles importaram. E foi depois de eu descobrir que não, na verdade foi o Supernatural. Eu falei, também tem cara muito de galera de O.J. Squared ou Wincest pra fazer isso, né? Na realidade, eu não sei como surgiu o Omegaverso no contexto gringo, original. Mas no Brasil, eu acompanhei a chegada do Omegaverso no Brasil, que foi lá em 2015, 14, 13, alguma coisa assim. Que foi quando começou a ter todos esses cenários, tipo, tava
Utopia, não, como é que é o nome? Distopia e uma coisa assim. E tava tendo aquele boom de, qual é o nome? Aquela série de zumbis, que tava tendo Divergente, Detergente, Jogos Vorazes. Então era tipo como no início no Brasil, a escrita do Omegaverse era numa realidade onde teve uma grande guerra e a população, para sobreviver, mutou, tipo, misturou o DNA dela com o de um lobo. E aí, começou, inclusive, lá no início das Omegaverse brasileiras, todos eles tinham trejeitos de lobos. Tipo assim, orelhinha de lobo, tinha rabo, rosnava mesmo, sabe? O olho mudava por conta de lobo, esse tipo de... Fazia... Esse contexto gringo que se tem não tinha chegado aqui. Aí, com o tempo, foi... Inclusive, a evolução do Omegaverse de furry para alguma coisa que apenas lembra furry é uma coisa lindíssima. O Omegaverse, ele é de 2011. Final de 2010, início de 2011, veio numa fic anônima no Kink Meme do Supernatural. Esse que era uma fic, na verdade, ela era RPS, que era do Jensen e o Jared. E eles tinham trejeitos de lobo porque era meio que lobisomens, mas não era exatamente que lobisomens. E aí o que aconteceu? Saiu essa fic, aí ficou meio... O pessoal, as outras pessoas observaram e começaram a pegar. E aí, eu sei que em 2012, o negócio já tinha lastrado para vários fandoms, principalmente porque o fandom de Supernatural tinha multi-fandoms. Então, o pessoal de Supernatural viu aquela ideia e levaram para outro fandom. E aí, quando você viu, tava todo lugar Omegaverse. Mas o original mesmo, que depois foi levado para outras línguas, foi o que foi feito. E aí, obviamente, começou a ser modelado, né? Outro que passou, que tipo assim, você teve essa primeira de ali 2010, 2011, mas aí você teve quando saiu em 2012, Teen Wolf. Teen Wolf deu ainda mais corpo pra o Omega. Deu mesmo. Uhum. Aí passou Teen Wolf, aí agora eu não lembro qual foi. Eu sei que também o fandom de Exo também deu uma mão na roda também, né, em relação a isso. Então, assim, foram grandes fandoms que meio que deram caras diferentes. E hoje em dia... Deu uma pavimentada. Então, hoje em dia, tu tem essa diversidade de Omegaverse. Mas tudo começou mesmo com Supernatural. Gente, Supernatural Star Trek é tipo quase o início de tudo. Na realidade, é a tríade, né? Também tem também Star Wars. Inclusive, se não me engano, o primeiro M-Preg foi nosso querido Han Solo. Você quer dizer tipo de fandom, né? Tipo, a tríade que foi pavimentando o universo das fanfictions foi Star Trek. Esqueci o nome do outro. Apesar de que eu acho que Star Trek já tinha emprego já. Em 60. É bem provável. Não, assim, pelo menos a computada mesmo, a que o pessoal tem para poder dizer é o negócio. E acho que foi de Harry Potter que foi a maior parte. Não, eu acho estranho, porque a maior parte de Han Solo e do Luke foi apagada pela própria Foi Warner. apagada. Não foi nem que foi apagada, não foi nem publicada. Não foi nem publicada, vamos começar aí. A gente só começou a ter Han Luke mesmo em 96, Não quando foi? já tava na era da internet. Não sei se ele tá, mas eu acho que ele tava grávido do Luke e da Leia. Não, então, mas é exatamente isso. As fanfics de Han Luke foram completamente, assim, cortaram elas na raiz. Porque toda a treta do George Lucas começar a ameaçar a processar a fanzine fez todos os fãs ficarem com medo de fazer qualquer fanfic que fosse minimamente risqué, minimamente tabu. Então, as fanfics mais, assim... As fanfics que a gente realmente tem histórico, que realmente estão guardadas e arquivadas,
As primeiras, assim, de Hanlook são de 96. Ele vai de calcinha. Desculpa, pode continuar, Ju. Não, tá tranquilo. São de 96 porque já estava na internet, não tinha mais o perigo do George Lucas ir na sua editora de fanzine preferida e Fechar. processar. É. E se as primeiras Hanlook que a gente tem são só em 96, então a gente já tem trabalhos, por exemplo, se você for pensar em Amy A Preg, primeira fic de Star Trek, de Kim e de Kim. de Spock e Kirk, é o quê? Não, eu não tava 68? nem pensando nisso. Eu tava pensando só em Amy Preg mesmo. A gente tem a gente tem o conto da Octavia E. Butler, que é o Crianças de Sangue, o personagem principal é um menino e basicamente os seres humanos estão nesse planeta, né, Não, mas de que- fic. de fic eu não sei. Eu tô falando de Amy Preg em geral. Porque Sim, não, o Emprego é muito. Eu acho que o tem uma em fic 1800 e alguma coisa. Eu sei porque eu É. tive que fazer pesquisa pra tag de Empreg. em fic eu não sei. Vou começar a pegar essa tua motivação. Vou escolher, assim, aleatoriamente uma tag do Yotree pra poder fazer uma pesquisa em cima. Tô Bota fazendo no muito Fanlore, né? bota no Fanlore, vai ver tudo. Alguém. Quem levantou a mão? Foi a Mois que levantou a mão. É porque, não, só pra dar um. Por que a gente tá falando disso do coisa das tags? É porque a gente trabalha num projeto que é o Dicionário de Terminologia de Fanfiction. Aí é de todas as tags as tags mais famosas do AO3 nessa primeira edição que a gente vai fazer. Aí, Vocês vão contar com as tags antigas mesmo, tipo assim, um lemon, um lime, que é aquelas vai tags aparecer. que você até coloca aquele emojizinho do cigarro falando faz um tempo que eu não ouço falar. Né? Meu Deus. Pegou o verbete de Amy Preg? Hã? Quem que pegou o verbete de Amy Preg? Não fui eu. Tinha sido eu, mas eu repassei, eu acho. Tá, ok. Mois, Tal qual vai. batata quente. Cadê a Mois? A Mois foi embora. Não, Tá aí. dá pra ouvir? Dá Dá. pra ouvir. Ah, menos mal, então. Eu ia falar disso, na verdade não ia falar, na verdade eu ia perguntar pra quem quer que saiba pra conseguir responder. A pergunta é um pouco complicada, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer vocês entenderem. Eu ia perguntar isso lá na parte do Cio, do Padre Dinossauro, mas aí, enfim, me perdi aqui. A gente estava falando dessa tendência agora da literatura, não, mercado editorial, de tomar o Omegaverse para si e Do capitalismo tal. fazer apropriação cultural com a gente. tem que. Mois? My culture's not. Pera, a minha cultura não é só fantasia. Uhum. De novo. Não. Dá pra ouvir agora? Dá. Não. Dá, eu tô te ouvindo. Enfim, Eu não tô. Eu tô dando uns cortes eu- aqui. percebi. A minha internet tá ruim, não. A minha internet tá caindo toda hora e voltando. Eu não sei se minha voz tá muito atrasada ainda. Tá dando pra ouvir. Dessa parte. Então, gente. Gente, se vocês estão me ouvindo agora, não. Dá pra ouvir. Qualquer coisa, depois alguém escreve aqui no chat Ok. pra gente. Ok, é que tem percebendo. Já deixa aqui, já coloco o meu clã aqui, as minhas minorias. Eu leio muito fanfic de JTs e eu venho percebendo que elas estão levando mais em consideração, assim, tendo como inspiração contos eróticos do que só o que é criado em fanfic. Então, eu acho que cria uma estética muito particular, até para fanfic. E, assim, a gente estava falando também de repetição. E eu acho que isso quebra também um pouco essa questão da repetição. O que eu ia colocar aqui é se, ao invés
Existe uma possibilidade do mercado editorial ele acabar tomando essa estética da escrita erótica gay, que as fanfiqueiras agora eu acho que elas estão bebendo bem mais dessa água, até por conta da idade e porque algumas delas, por serem gays, elas acabam procurando esse referencial de literatura erótica queer. E se existe uma possibilidade do mercado editorial acabar tomando isso para si, assim também como o Omegaverse e as tropes? E o que a gente faz se eles tomarem isso para si? Cara, essa é uma pergunta muito boa, cara. Eu acho que, por mais que eles tentem pegar essas coisas, tipo, vamos botar o Omegaverse num livro. A graça do Omegaverse não é você fazer uma história original. Não é você pegar isso e sabe, vamos inventar uma pessoa aqui nova e botar. A graça é você pegar o personagem de, sei lá, de Baldur's Gate, qualquer coisa assim, sabe, de outro livro, de outra série, e botar. E se ele fosse um Omegaverse? Essa é a graça do Omegaverse. E por mais que eles tentem, até agora a gente não viu um filme, sabe, um livro realmente bombar por causa do Omegaverse. Assim, ninguém A série chinesa, amiga, mas o BL também foi cancelado, coitado. Assim, também nunca tentaram. Vou ser muito Exato. sincera. Porque teve 3 tentativas. Isso eu sei porque eu tô sempre correndo. Começaram. Teve uma ideia lá em 2016. Não foi 2018, mas foi tipo assim, 2022, final de 2022. Falaram que iam fazer. Aí, muita gente na internet lá na Tailândia começou a reclamar. Aí eles cancelaram. Aí saiu o desenho, saiu o anime. Teve até uma boa recepção, mas não foi nada fora de curva que eles. Não sei o que, o Kairi. Esse é muito bom, mas eles não pegaram o molho completo, então ficou destemperado. Então, assim. E aí a gente tem agora a Desire. Cara, eu tô gostando. Tipo, eu tenho que ver os últimos capítulos. Eu tenho que ver. Pelo menos os 5 primeiros capítulos foi bem feito. Assim, foi bem feito. Tipo, conseguiram captar a alma do negócio de uma forma que eu não tava esperando. Assim, considerando tudo em relação ao Megaverse. Então, assim, eu acho que se tá na mão, é aquela coisa, se você tem talento e cai na sua mão, você sabe fazer, qualquer coisa fica boa. Essa é a questão. Eu tenho um ponto sobre isso, que inclusive eu vivo defendendo com minhas ideias. É o seguinte, o negócio é, eles podem até tentar se apropriar dessa narrativa, só que eles nunca vão conseguir copiar com excelência. Porque a questão o que diferencia a fanfiction de um material formal é a maneira como ele se expressa, digamos assim, um padrão. O padrão formal, ele tem aquela questão de você mostrar o padrão, digamos assim. A mídia tradicional tem a necessidade de mostrar um formato padrão, que é o quê? Ele vai estar sempre do lado do homem branco, ele vai estar sempre do lado do protagonista, ele não vai querer mostrar minorias, ou então ele vai usar minorias de escada para construir a personalidade do padrão, do protagonista. A fanfiction já demonstra uma outra perspectiva de mundo, que é fora do padrão. Tanto é que as histórias mais famosas das fanfics são aquelas que são gays, que mostram mais sobre movimentos de minoria, o feminismo, sobre religiões descentralizadas, sabe? De países de outros mundos, tanto é que, entende? Então eles podem até tentar, mas eles não sabem a receita para mostrar um outro ponto de vista. Só o ponto de vista do colonizador, que é o que me deixa puta. Mas enfim. Tanto que quais são as fanfics que sempre se tornam livros? São as fanfics hétero. As fanfics de casal hétero. Problemáticas, que é aquela do Harry Styles After, ou coisa ruim e problemática. Cara, não sei. Eu acho que, assim, a fanfiction, ela pode ter o caráter de resistência, mas ela não é tão assim, né? Vamos um pouco mais devagar, porque não é
isso de quebras de paradoxo nem nada, porque a maior parte de lá, principalmente, são pessoas brancas, né? Tem toda uma questão de classe social e tal. Acho que, Então, na verdade, isso aí muda um pouquinho também, amiga. De acordo com o fandom, às vezes tem umas outras mudanças aí. mas a gente, quando vai estar falando de fic, a gente tem que pensar mais numa coisa, num aspecto um pouco mais global e não por fandom, né? Principalmente quando a gente está falando de pesquisa. Então, a fic, sim, tem esse caráter, mas ela não é assim, né? Se você for pega principalmente séries que... Vou dar exemplo aqui de séries ocidentais. Elementary é ainda Sherlock Holmes. Qualquer coisa de Sherlock Holmes roda, tem uma porrada de fic e é fã. Aí botaram uma mulher chinesa e simplesmente não tem nem fandom. Não tem fandom. Mas o negócio não era porque era Sherlock John e ele tinha aquele ligação especial? Mas só tem ligação especial porque há 2 homens brancos. Então, assim, temos que... a fanfiction ela pode ser uma resistência, mas há muitas vezes não é. Ela vai estar sempre lá. Outro exemplo, Star Wars. Star Wars é outro exemplo desse. Tu já tinha o Finn com a... Ai, como é que é o nome da... Rey. O Finn com a Rey, eles cancelaram pra botar a Rey com o filho lá do Han Solo, né? Kyle, lembrei. O Kyle. Aí se você fosse ver nas fics mais escritas, era Halo. Aí depois o chip dele com aquele comandante dele que eles viviam se espetando. E depois disso, Finn Poe. Então, assim, fanfic era muito bom. Um ponto de resistência. Mas não é isso, não, tá? E quando passa... Eu tava falando mais no ponto de resistência também, assim... É muito mais... Eu dei uns exemplos de, tipo, pontos de vista, mas a questão é... Tu tem sempre um ponto de vista do mercado editorial, pelo menos formal, que geralmente as personagens protagonistas, elas estão em uma situação muito controlada e utópica. Tipo, o momento em que eles deixam de falar isso é para dar conflito na história. Por exemplo, tu nunca vê uma protagonista reclamando de dinheiro se isso não for sobre o plot de conflito da história, digamos assim. Nas fanfictions, quando tu tá, pelo menos, trabalhando com a uso e tudo mais, tu vê o pessoal o tempo todo, tipo, falando o dia a dia deles, sei lá, na universidade, ou estando tentando conseguir um trabalho, esse tipo de coisa, entendeu? É muito mais próxima da realidade do que o mercado editorial tenta fazer, digamos assim. É mais esse ponto de vista que eu estava tentando colocar. Aí é por isso que também traz mais dessas comunidades, mais dessa fala das comunidades que são tabus, né? Esses falas que são tabus dentro da fanfiction. E a segunda parte da pergunta foi a questão da estética de conto erótico queer, A né? Kaela quer falar. Olha, na minha opinião... Da Kaela... Acho que tem uma filô aqui. Deixa a Kaela falar e depois você fala, Jô. Tá, ok. Eu levantei a mão porque eu fico confusa, gente. Porque senão eu fico confusa. Muita fala na minha cabeça, aí eu fico confusa. Eu concordo com o que a Natália falou, porque a questão do fandom, a gente pode até pensar que ele é transgressor e tudo, mas dentro da comunidade a gente ainda tem barreiras, né? Até a questão dos próprios personagens, a gente tem poucos personagens negros, né? Protagonistas, então é muito difícil, porque a gente consome uma cultura em que os personagens são poucos que a gente acha. Vamos citar a Injustiçada da Bonnie, né, gente? Que ela só se ferrava naquela série e você não vê ela como protagonista em poucas fanfics, né? E o que a Mochi falou é interessante, porque o mercado editorial, ele está surfando nessa vibe, porque já surgiu editoras especializadas só de publicar fanfic. Ele viu que essa questão de tags tá rendendo, que tem pessoas lendo, então o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar as tags para aproveitar os leitores que gostam dessas tags. Então ele vai utilizar para ganhar dinheiro. Mas só que nem sempre você utilizar uma tag é sinônimo de sucesso.
Porque essas tags, ela vai funcionar para casais ou personagens que a gente já conhece, o que vem essa caracterização. Então, eu já sei que tal personagem vai se comportar de tal forma, então eu já sei o que eu vou esperar dessa história. Algumas, beleza, dá até certo, mas tem outras que perdem o sentido. Se você tira ela, por exemplo, como vocês falaram na questão do Omegaverse, você tira essa história desse contexto e coloca em outra, ela vai perder o sentido, não vai ser a mesma história. Então, as histórias, quando elas saem da questão da fanfic para ir para o mercado editorial, elas vão ter que se adequar, né? Porque elas precisam vender, e fanfic não precisa vender. Então, essa é uma característica importante. Então, na questão de você modificar alguma arquétipo do personagem, é complicado do fandom aceitar, porque o fandom já conhece esse personagem igual como você, então ele já espera isso desse personagem. Ele já espera determinadas características e trejeitos desse personagem. Então, para você mudar alguma coisa desse personagem, são coisas sutis, mas que tem que ser muito bem escrito e muito bem embasado, que aí as pessoas podem ser que elas aceitam, elas vão apontar, olha, mas fulano não reagiria assim. Mas até que nesse contexto dessa tua história, ele pode ser que ele reaja. Então, assim, o fandom, ele pode ser, essa questão de ele ser progressor, não, meu Deus, eu até esqueci a palavra. Ele pode ser, isso, progressista, em algumas coisas, mas em outras ele ainda é muito conservador. E além de ser conservador, ele também, ele também, em alguns pontos, ele não vai apoiar as pessoas. Então, em alguns pontos, ele vai também fazer bullying com algumas pessoas que participam desse fandom. Então, esse é uma coisa que eu sempre aponto, que é o grande defeito da questão do fandom. Que ele tem esse caráter agregador, tem muito, mas assim como ele tem esse caráter agregador, ele tem esse caráter separatista de algumas pessoas dentro do fandom, né? Que quando a pessoa quer defender o seu fandom, os personagens, elas não sabem separar a pessoa do personagem, ataca o artista e ataca também a pessoa que escreve fanfic. Então, são algumas questões que a gente tem que realmente olhar assim, é transgressor? Beleza, mas... São muitos nuances que tem que ser analisado aí. Inclusive, agora parei para pensar uma coisa, que realmente, eu acho que eu estava falhando no meu argumento em uma situação muito específica com relação à padronização dos personagens, porque agora que eu me toquei, desculpa, gente, erro meu. Agora que eu me toquei, que eu tô dentro da minha própria bolinha, ultimamente de fandoms, que os meus fandoms estão acontecendo a mesma coisa. Tem personagens brancos, ou ligeiramente brancos, que o pessoal faz headcanon, que eles são racializados. Então, muitas das fanfics tornam eles racializados, mas não é todo fandom que faz isso. Então, tu tem muito dessa situação. Pra poder... Não, a maior parte dos fandoms não faz isso. A maior parte dos fandoms não faz isso. É mais, tipo, minoria. É mais coisa, tipo, ocidental, que aí eles só vão mudando a raça, uma coisa assim. Em Percy Jackson tava tendo muito com relação a isso, e eu vou dizer, eu era meio contra a relação de mudar a Annabeth loira para negra, porque tem muitos discursos tortos dentro de Percy Jackson. Para vocês terem uma ideia, o nível de... Eu amo Percy Jackson, mas o fandom de Percy Jackson se tornou insuportável no sentido de que muitas das narrativas da Annabeth negra não era para ela dar representatividade, era só por um ego. Então, eles queriam simplesmente tornar a personagem chaveirinho de representatividade. Por isso que eu era contra isso. Mas depois que melhoraram, que a atriz foi boa, eu falei, não, deixa ela que ela tá fazendo a parte dela. Agora, Lívia, antes só de você entrar, deixa a Jo falar que ela tava em segundo lugar. Na verdade, ela não tá levantada a mão. Não, tá tranquilo. Peraí. Eu acho que a outra parte da pergunta foi a questão da estética dos contos queer, né? Uhum. Eu acho, sendo muito sincero, que se livro editorial tradicional pegar a estética de fanfic erótica, eu acho que vai ser ótimo, porque até hoje eu não li um livro erótico que fosse bom. A gente agradeceria, né? Vamos combinar. A gente agradeceria se isso acontecesse. Acho que isso é algo
que a gente pode ajudar. Cara, pra não dizer que erótico que não foi bom, cenas eróticas de Príncipe Cativo foram boas. Porém, Exato. É gay? não, é escrita por uma escritora de fanfic. Então, assim. Então não conta, tá fora da Não contagem. conta, não foi gente de fora que aprendeu e aí. Vai, Lívia. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Então, Sim, sim. Boa noite. É a minha primeira reunião que eu participo, entrei agora. Voltando um pouquinho nesse assunto sobre o mercado editorial e a apropriação da cultura das fanfics, inclusive é um tema que me interessa muito. Eu faço estágio dentro do contexto do mercado editorial, então isso é uma coisa que eu vejo todo santo dia. Para vocês terem noção, falando mais para um ponto de biblioteconomia, que é o meu curso, hoje em dia, dentro da Amazon, existem classificações, sistemas de classificações, que eles estão cada dia mais se atualizando, e especificamente uma classificação, que é a classificação TIMA, ela hoje em dia ela já abrange classificações que envolvem, por exemplo, o tema de inimigos para amantes, de amigos para amantes. Então, isso é algo que o mercado editorial está tanto se apropriando que já está virando classificação oficial. É uma classificação oficial usada pela Amazon. Então, assim, é bizarro como eles tentam e cada vez mais cresce o uso da cultura das fanfics no mercado editorial, mas é aquilo, é uma cultura por si só e eles podem tentar, mas nunca vai ser igual. Isso é uma coisa que eu acho curioso, porque, tipo, é um tropo, né? Isso são tropos. Esses tropos já existiam antes. Agora eles estão só, tipo, essa galera tá usando essa maneira de categorizar esse tipo de história, então vamos usar também. Eu não vejo... O meu problema é quando você faz isso, tipo, tá aqui a lista de compras desse livro e eu não vou te dar uma sinopse, tá? Aqui só a listinha de tropos. Amor. Odeio! Nossa, eu fico com muita... Eu não sei quem que é Fernando e Ricardo. Como é que eu vou saber quem que é o Grump, quem que é o Sunshine? Eu não sei. Por que eu quero saber como eles começam inimigos e terminam amantes? Tu não me disse nada do que diz a história, então eu não quero saber sobre ele. Por que eu vou me importar se eles compartilham a cama? O que Rodolfo tem que ele enche o saco de todo mundo menos de Cicrano, sabe? Não, pra que eu quero saber disso? Tu não tá me dando uma sinopse suficiente pra isso. Inclusive, eu vou pegar aqui o gancho da Lívia e falar que a gente falou muito sobre essa situação de estar sendo, no mercado editorial, está se apropriando de alguns conceitos de fanfiction porque vende. Mas, na realidade, é toda a indústria do entretenimento. Esqueci quem que era aqui, que acho que era Maria Fernanda, que já saiu, que também... Mas, assim, foi uma polêmica que aconteceu ano passado. Por quê? Porque no mundinho dos K-popers, tinha uma empresa, uma agência que era de publicidade de vários grupos de idols, que saiu, tipo... Vazou que a pesquisa que ela fazia de marketing não era em cima da loja dos fãs. Ela ia lá nas fanfictions, inclusive, horrível essa pesquisa, porque ela foi nas fanfictions lá do Wattpad, que não tem um sistema de busca coerente. E ela tava, tipo assim... Porque no K-pop você vende vários produtinhos por membro mais famoso. Então, tipo assim, uma fotinha do membro mais famoso custa mais do que uma fotinha do membro mais menosprezado. Como eles faziam esse balancete de publicidade? Eles iam ver quantas fanfictions tal membro era protagonista, lá no Wattpad. No Wattpad, eu não tenho nem problema com eles precisarem, mas no Wattpad também eu acho muito sacanagem. Não, mano. O Wattpad tem como você ver o número de fic? Cara, eu não sei como eles faziam isso. Eu não sei deixa eles no Wattpad. Eles não precisam saber do Yusri, não. Não, sim, mas... Não, o Wattpad pra mim é tipo... Ele é um pesadelo. Pior porque ele vai te mostrar todas as tags e os nossos sistemas de categorização. Tu coloca Larry Styles ou ele tá te mandando uma coisa de, sei lá, My Chemical Romance pra tu ler, sabe? Não faz o menor sentido.
de repente aparece Harry Potter. E tu fala, gente, eu não pedi Harry Potter. Quem que colocou aqui o Remus e o Sirius aqui, sabe? Eu coloquei Larry Styles. Não faz sentido nenhum. Vamos. Oh, você quer falar mais alguma coisa, Laís? Não, eu tava vendo que a Carolina colocou. Eles também precisam no Post Type, que é o fórum de fanfiction mais popular da Coreia. A Carol colocou aqui. Tá vendo? Eles estão fazendo a pesquisa das fanfictions, justamente. Então, tipo, não é só a indústria do mercado editorial que a gente sempre fala, mas é do entretenimento no geral, porque já sabem que eles precisam desse estudo dos usuários. Então, eles, em vez de fazer o estudo direitinho, eles só vão na fonte. É tipo você pedir pro chat GPT escrever pra você. Acho meio sacanagem, né? Mas tudo bem. Não, tem. Como é que é? Tem umas ferramentas de marketing que é literalmente você entrar no Twitter e fazer o balanço, tipo, quais são os tweets, quantos tweets estão positivos, quantos estão negativos. E aí eu imagino que eles devem fazer uma coisa com o EO3, o que na minha cabeça é algo bizarro. É tipo, nossa, a gente era nada. 10 anos atrás a gente não era nada. E agora vocês estão fazendo pesquisa de público com fanfic. Pois é. Moish, pode falar. Mas botar gay, botar Spurk, Canon, não acontece. Ninguém quer. Ninguém quer fazer o Spurk Canon. Moish, pode falar. A Moish não aguenta mais a gente, coitada. Vocês estão conseguindo. Tá cortando Socorro. Não, Gente, eu amo vocês, verdade. A gente tá te ama. Pode tentar se comunicar com a gente. Ai, gente, é o mau agouro dos vascaínos aqui, tá derrubando a minha internet. Sei lá, mas não tô gritando, enfim. A Kayala falou disso, do arquétipo. Eu acho que também dá também para falar um pouco dessa questão das fanfics e das narrativas, como as de K-pop elas lidam com isso. É muito engraçado essa questão do arquétipo, porque, tipo, de novo falando do meu lugar de fala, como fã do ATEEZ, como usuário do Twitter, enfim. Tem um arquétipo que eu vou confessar aqui, tá? Eu sou muito fã do Neo como Stalker. E, tipo, é sempre a mesma caracterização. Ele de óculos, com algum casaco e com franja. Pô, a parte mais engraçada é que alguém vai falar Stalker Yuhao. Aí você já tem todo o personagem formado. Ninguém sabe que atirou a primeira pedra em Stonewall. Ao mesmo tempo, ninguém sabe quem foi que começou com isso no fundo do ATEEZ, mas um personagem que tá muito cristado. E não tem mínima ideia de como começou. Começou com o Yuho colocando óculos, a gente não sabe. Mas, assim, se eu pegasse o fulano tal, Stalker tal, até, tipo, não funcionaria esse arquétipo do Yuho para outros personagens, porque a gente já tem essa ideia do Yuho muito fixada. E isso é muito impressionante, porque é um personagem que foi construído totalmente no coletivo, no imaginário coletivo do fandom, sabe? Vocês ainda estão me ouvindo? Sim. Cara, eu acho isso que é a parte mais fascinante. Gente, porque as imagens sumiram, eu tô falando pra parede. Tadinha. E sobre essa questão das empresas é muito engraçada, porque tem uma coisa que eu percebi, assim, não reclamando, eu acho que eu acho que estão criando uma narrativa para as interações do Sun e do Yo-Sun recentemente, tipo, Yo-Sun ama demais, Yo-Sun, ele não sabe muito bem como lidar com isso e tal, e tipo, é muito engraçado, eu acho que era até isso que a Hybe estava tentando fazer, tipo, você não precisar nem fazer necessariamente um levantamento dessas tags de fanfic, mas você ir aos poucos criando uma narrativa entre dois membros e, eventualmente, eles se tornarem um casal famoso, assim, do grupo, sabe? E, tipo, é muito engraçado porque, pelo menos, assim, pra mim, eu tive mais contato com as interações que, sei lá, aconteciam e, tipo, por questão, assim, sei lá, tipo, o casal mais famoso do ATEEZ, eu ainda acho que seja, tipo,
Seung Jong, que é o Seung Hwa e o Hong Jong. Tipo, muito bizarro, porque é muito. Parece ser bastante orgânico, mas aí quando você começa a notar que essas interações mais recentes, assim, de casais que estão Fica meio começando forçado, a ter mais popularidade recentemente. Não só forçado, assim, eu acho que a ação do Yoson e do Sam parece muito bonitinha, mas é meio estranho você perceber que estão alimentando uma narrativa para o famoso, sabe? Principalmente depois do Pepero Game, isso com certeza. Eu ia até falar uma coisa que eu acho que complementa com a Moishi, aí vocês podem comentar. Que eu acho que Só uma coisinha antes, Laís. Gente, eu tô indo. A gente Valeu. tem que já Foi fechar, ótimo. porque já são Ai, 10. sim. Termina que você completa seu pensamento que a gente fecha. Tá, não é só porque a Moishi trouxe muito dessa questão dos arquétipos. E aí, pensei num casal de Haikyuu, que é o Atsumo e o Kiyomi, o homem. Que eles, tipo, tem, tipo, sei lá, 1 segundo na narração no mangá do anime normal. Só que o pessoal criou eles como um casal, então ele é um casal que é mais considerado Fenon do que Kenon, digamos assim. E quando você compara o que é a personalidade do Atsumo na obra original e o que é na fanfiction, é como se fossem duas coisas completamente diferentes. Então, tipo, como sai ali do arquétipo, como é construído esse arquétipo, essa narrativa, ao ponto que ninguém exatamente sabe como foi criada essa narrativa, por que tiraram isso dele. Tipo, tem alguns motivos, tem, mas ninguém sabe como começou e como, de certa forma, é basicamente um casal feno. Inclusive, é por isso que eu estou usando ele na minha pesquisa, para poder falar mais sobre esse fluxo informacional. Esse aspecto é bem interessante mesmo. Gente, a gente acabou nem focando muito no texto. A gente pegou mais comparativo, vamos fingir que sim. Esse texto, enfim, quem quiser ver um pouco mais coisas sobre o texto, a gente tem a reunião anterior, porque a gente ficou um pouco mais no texto. Mas também a gente saiu, então assim, tá tudo bem, é sempre produtivo, é como eu falei. As nossas reuniões, a gente pega o texto como base e aí a gente só vai. Divaga. A gente vai pros lugares que tu fica, gente, onde é que vocês pararam aqui? São muitas coisas para considerar. Eu não estudo arquétipos, mas eu posso perguntar para as meninas que estudam. E aí eu vejo até o estudo, eu posso compartilhar. Tá? Mas aí eu tenho que perguntar, porque realmente não é a minha área. Minha área é masculinidade. Não tem na base, não, Natália? Lá no site? Provavelmente deve ter, mas tem 500 mil coisas dentro daquele site. Até encontrar, a gente vai morrer lá. Eu sei que tem um texto sobre caracterização no livro de 2006 da Buzz e da Hellickson. Eu posso botar lá na bibliografia não, bota lá no chat para vocês verem, de repente isso pode ajudar para pensar arquétipo, tá? Então, gente, quero agradecer pro pessoal que ficou aqui até o final, né? 10 e 12, eu falei que a gente fica 500 mil anos aqui. A nossa próxima reunião vai ser no dia... Deixa eu ver qual é o dia. Acho que é dia 13, se não estou enganada. É dia 13. Não, é dia 16. Não, isso aqui é agosto, Natália, doida. É dia 13, 3h30 da tarde, tá? Sábado. Tá. Então, gente, só avisando, eu não vou poder participar no dia 13, que eu já tinha um outro compromisso agendado, então eu pego o reforço. pega o reforço então. Então, gente, obrigada. Beijos. Depois eu vou botar a lista, tá? Pra vocês assinarem. Beijos, beijos. Boa noite. Tchau, tchau.